mas ele tinha que se fazer semelhante ao homem, para poder derramar aquele sangue. Bendito seja o seu nome, Pai. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é creio, sei, creio, sei, tudo é possível. Creio, eu não vou temer nada, nada. Tudo é possível. Deus abençoe os irmãos queridos e abençoe o nosso pastor, abençoe todo o corpo de Cristo, os cristãos que não puderam vir, né, com algum problema, mas assim sejam todos abençoados no nome do Senhor Jesus. Quem és tu? Te perguntaram certo dia com ironia atroz. Quem és tu? Que até os mortos dos sepulcros ouvem tua voz. A própria morte derrotasse, ó inacessível luz. Eu sei quem és o Filho de Deus. Tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro. Judá, és o leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe de paz. Amor ao pobre homem que sofria muitas opressões. Cada vez que tu falavas, libertavas muitas multidões. Eternamente és o mesmo,
aleluia. Eu sei quem és, excelsa luz, és o Filho de Deus, tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro, e de Judá és o leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é Deus forte, é conselheiro. Ele é teu conselheiro? Ele é seu pai? Ele te trouxe paz? Ele é o príncipe da paz da tua vida? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ler a palavra de Deus. De sorte que há em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Vamos orar. Amém. Baixa a tua fronte. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido e santo, nós estamos aqui somente pela tua vontade e pela bondade de Deus. O Senhor nos trouxe aqui nesta manhã porque queria que nós estivéssemos aqui te amando, te adorando com a nossa alma, com o nosso coração, Senhor. Venha a nós com a tua palavra nesta hora, tenha misericórdia de nós, porque, Pai querido, de nós não temos nada, não sabemos nada de nós mesmos, mas a tua palavra é excelente, a tua palavra é misericordiosa, a tua palavra traz luz, traz vida eterna para nós. Pai santo e amado, prepara, Senhor, o nosso coração agora, o meu coração aqui na frente, com essa rica oportunidade, ó Senhor, que Deus tem me dado aqui, e também o coração dos meus irmãos ali embaixo, Pai, para que todos juntos aqui podemos então receber aquele maná, Senhor, que foi escondido na panela de ouro, meu Deus, que não é para qualquer um, que o Senhor reservou apenas para os teus filhos, ó Pai querido. Por isso eles estão aqui, porque eles vieram se alimentar com este maná, meu Deus. Por isso eles estão aqui, porque tu quiseste nos dar do maná, meu Deus, que cai do céu. Louvado é o teu nome. Muito obrigado. Vem ser conosco, ó Pai, no nome santo e adorado, meu Senhor, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Nós vamos pregar algo da parte de Deus. As 3 crucificações de Jesus Cristo. Você pode ficar pensando, 3 crucificações? Sim. As 3 crucificações de Jesus Cristo.
Eu estou com a mensagem na mão chamada A Acusação. Mensagem do profeta chamada Acusação. Estou com ela nas mãos. Esta aqui. Nessa mensagem, o profeta faz menção das crucificação de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque trouxe para nós um profeta. Porque se não fosse Deus, irmãos, trazer para nós um profeta, nós não seríamos mais que uma denominação. Essa mensagem foi pregada no domingo de manhã, 7 de julho de 1963, no Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. 3 crucificações. A primeira crucificação, vamos falar da primeira. A primeira crucificação de Jesus Cristo, quero que você entenda, com o coração aberto, foi na mente de Deus antes da fundação do mundo. Deus trouxe um cordeiro provisório no Velho Testamento. Mas se você observar, lá no Logos, lá na teofania de Deus, antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado, você vai ver que Deus tinha vários atributos e um deles é Salvador. E no atributo de Salvador, Deus crucificou na mente de Jesus Cristo, porque era só o sangue de Jesus Cristo que podia aniquilar todo o nosso pecado. A cobertura do sangue de animal não aniquilava o pecado, apenas tampava-o. A mesma coisa se eu tiver uma mancha no meu braço, de camisa de manga comprida, você não vai vê-la, não é verdade? Mas ela está aqui. Se eu tiver essa mancha, você não vai ver. Mas ela está no meu braço, só apenas está coberta pela camisa de manga. Então o sangue do cordeiro animal tipificava o cordeiro verdadeiro de Deus que viria aniquilar o pecado, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse não cobre o pecado. Esse sangue tem poder de aniquilar o pecado. Então houve uma crucificação dentro do Logos, na mente do Eterno, quando viu o homem caindo. Então ele sabia que teria que ser um parente redentor. E esse parente redentor é Jesus Cristo. Foi a primeira crucificação na mente de Deus. A palavra de Deus diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Esse cordeiro não é o cordeiro animal. Este cordeiro, amados irmãos, é Jesus Cristo. Aleluia! Porque Deus tinha na mente o Logos antes da fundação do mundo, a mente eterna de Deus, já tinha na mente eu e você e todos os seus filhos na mente. E como o pecado entrou através de um ato que gerou sangue, ele tinha que ser pago por sangue também.
E este sangue é o sangue da aliança. O sangue que faz mediação entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo totalmente homem e totalmente Deus. Porque não teve, 6. E sendo em forma de Deus, Filipenses 5, 6. E sendo em forma de Deus, ele era Deus, ele é Deus e ele será sempre Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Por quê? Porque ali ele tinha que cumprir o plano redentor. Ali ele tinha que ser o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Mas ele era em forma de Deus. Mas ele tinha que ser o Cordeiro ali. Ali ele não podia ter a usurpação de querer ser Deus. Ali ele tinha que se esvaziar a si mesmo e ser obediente até a morte e morte de cruz. Mas, mesmo assim, tomando forma de servo, louvado seja o nome do Senhor, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma, veja bem, não que era servo, mas tomou forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Semelhança não é igualdade, mas ele tinha que se fazer semelhante ao homem, para poder derramar aquele sangue que não cobre, que não tampa só, não, mas tem o poder de aniquilar o meu pecado e o seu e levar nós na presença de Deus. É só o sangue de Jesus que é condutor e que faz essa limpeza no espiritual. É aquela vida, quando aquela molécula se partiu, aquela vida que saiu daquele sangue, é ela que nos trouxe vida. Esta foi a primeira crucificação de Jesus na mente de Deus. A segunda crucificação de Jesus Cristo foi no corpo físico. Foi os judeus. Ali ele foi crucificado no corpo físico, porque ele teria que sair da mente de Deus e se achar em forma de homem, e fazendo semelhante ao homem se humilhar, se esvaziar a si mesmo e tomar a forma de um cordeiro no físico, porque Isaías falou, e como ovelha muda, foi para o matador e não abriu a sua boca. O cordeiro, ele não abriu a sua boca porque o cordeiro não reivindica nada para si. A ovelha não reivindica nada para si. Você pode tirar a lã da ovelha, você pode buscar ela no outro de novo, depois de meio, vir tirar a lã, ela não vai falar nada. Depois você pode pegar e sacrificar a ovelha, ela não vai dizer assim, ai, não é meu, não deixe isso aqui, eu não quero. Você vai tirar minha lã de novo, é? Não. A ovelha não faz isso. Ela deixa. Foi por isso que, como ovelha muda, foi para o matadouro
e não abriu a sua boca. A segunda crucificação foi no corpo físico, feito em Israel aproximadamente há 2000 anos, e esse sangue, ele tem poder e validade até hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi a segunda crucificação de Jesus Cristo, a qual os homens diziam: ó, salvou tanta gente, mas assim mesmo ele não salva. Por quê? Porque o cordeiro não abriu a sua boca. Ele estava na forma de servo, ele estava na condição de ovelha, ele precisava ir àquele holocausto, ele tinha que ir naquele holocausto, ele tinha que carregar aquela cruz. Quando ele carregou aquela cruz, ele sabia que era por mim e por você. Porque nada pega Deus de surpresa, viu? Se pensar alguém que alguma coisa pega Deus de surpresa, está muito enganado. Nem tecnologia, nada pega Deus de surpresa. Quando inventaram, uma vez já preguei, quando inventaram, né, o supersônico, Deus passa num risco que eles nem veem. A tecnologia de Deus é avançadíssima. Eles inventaram o avião para carregar o homem, né? Ele tirou Filipe ali e levou para... Tirou Filipe ali e levou para a Azor, não precisou de avião. Ele não disse assim: agora sai daí, tu deixa o eunuco aí, tu já pregou, tu já batizou, pega o meu avião, estacionei um avião ali, né? Pega o avião ali e vai lá. Não! Simplesmente ele sumiu dali e apareceu em Azor, porque nós estamos falando de Deus. Não precisa de tecnologia de botar gasolina, né? Botar gasolina, quando acaba a gasolina, é um trabalho, né? O homem precisa de botar gasolina e de tecnologia, mas quebra, né? A tecnologia do homem quebra. De vez em quando quebra, dá problema, né? Aí fizeram o painel do carro, coisa mais linda, daqui a pouco dá problema. Ai, que esse painel é digital, que você pode atender celular, não precisa nem botar mais celular na orelha, e daqui a pouco dá problema, está lá nervoso que deu problema. Só que a tecnologia e o poder de Deus não tem problema. Aleluia. Não tem problema. Não tem defeito no que Deus faz. Porque Ele é Deus e é perfeito. A segunda crucificação, os judeus o crucificaram porque não conheceram o Senhor da glória, porque não puderam ver, porque a palavra que ele pregava era indigesta para eles. A palavra que ele pregava, irmão, eles não conseguiam fazer digestão, ela não era para eles. A palavra que Jesus pregava era só para os filhos de Deus. E o diabo tentou quebrar o plano de redenção. Se você observar na crucificação ali em Mateus, ou João, o diabo tentou quebrar o plano de redenção ali no Calvário, ali, ó. Ele tentou quebrar, ele desconfiou que ali estava acontecendo alguma coisa. Ele tentou quebrar o plano de redenção ali no Calvário. Ele chegou embaixo assim, ó: se ele é mesmo o que diz, então desça na cruz, e da cruz, e nós cremos nele. Ele estava tentando o Cordeiro a Cristo padecer da cruz, pois ele tinha poder de descer da cruz se ele quisesse. Só que se ele tivesse descido da cruz, nós estaríamos perdidos. Onde nós estaríamos se ele tivesse descido daquela cruz? Era isso que Satanás queria. Ele desce da cruz, não tem nada de redenção para ninguém, porque nós não fomos tirados. Nós não fomos tirados lá do barro mais agora.
O sangue dos pés de Jesus Cristo, não foi com esse sangue que Ele nos conquistou. O sangue das mãos de Jesus Cristo, não foi com esse sangue que Ele nos conquistou. O sangue dos pés purificou a terra. O sangue das mãos deu salvação simples, por fé e obra, porque não existe salvação sem sangue de Jesus. É obrigado a ser coberto aquele pecado, ser aniquilado. E só o que aniquila pecado, não existe nada mais nem no céu e nem na terra que possa aniquilar um pecado, se não for o sangue de Jesus. A coroa de espinho Ele estava conquistando ali. O trono que Adão perdeu para Satanás. Ali com aquela coroa Ele estava conquistando o trono e mostrando que Ele é rei. Não foi a noiva que saiu dali ainda. Não. Aleluia. A noiva não saiu dali. O ladrão no lado começou a debochar e questionar se ele fosse mesmo o que dizia, que descesse da cruz e tirasse ele também. Porque aquele homem que começou a razoar ali no lado, por que ele queria descer da cruz? Por que ele queria que Cristo descesse ele? É porque a teofania dele estava embaixo, ele queria descer, mas o outro no lado que tinha a teofania em cima, queria subir. O que estava com a teofania embaixo queria descer, queria voltar para a terra, queria pecar de novo, queria fazer coisa ruim de novo, mas o que estava com a teofania em cima disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Estava com a teofania em cima quer subir. Quem está com a teofania em cima quer subir, irmão. Quem está com a teofania não quer descer, ele quer subir, ele quer ser arrebatado com Jesus. Aleluia! Ele queria descer, ele queria voltar, ele queria pecar, né? Ele queria fazer o que estava fazendo, mas o outro não. O outro se arrependeu. O outro nunca foi batizado. O outro nunca foi na igreja. O outro nunca tomou a ceia. O outro teve que pagar o preço de não ser batizado, de não ter ido na igreja, de não ter aceitado a palavra de Deus a Cristo. Ele teve que pagar o preço lá na cruz. Só que lá da cruz ele já não queria descer mais. Lá da cruz ele queria era subir, porque o eleito quer subir. Ele não implorou: ai Jesus, tu não fizesse nada, tu é bonzinho, então tirei eu daqui também. Ele não falou. Foi assim que ele falou? Foi assim, não, né? Tu é bonzinho, tirei eu daqui também. Não, isso não foi verdade. Ele não pediu mais para descer, ele não pediu mais para sair, ele só fez um pedido, aquele que estava dentro da alma dele antes da fundação do mundo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a segunda crucificação de Jesus Cristo. A primeira foi na mente de Deus, por amor de nós. Foi lá onde estava o atributo de Salvador. Lá Cristo já estava crucificado antes da fundação do mundo. Isso é Bíblia, irmãos. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E a terceira crucificação é a mais triste de todas agora. E nós vamos entrar na terceira crucificação. É aquela que Deus não queria que acontecesse. É a crucificação que Deus nunca quis que acontecesse. Mas Deus, mesmo sabendo que iria acontecer,
Mas Deus não queria que acontecesse. A terceira crucificação de Jesus Cristo é a crucificação da palavra em teofania nessa era. É a crucificação da palavra em teofania, o qual muitos agora, por estar rejeitando a palavra, o profeta disse, por estar rejeitando a palavra, estão crucificando Jesus Cristo novamente. E agora a crucificação é em teofania, é a palavra, crucificando a palavra. Quando a pessoa, irmão, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós temos que cuidar, somos filhos de Deus, porque quando nós a rejeitamos, a palavra de Deus, nós estamos crucificando a Jesus Cristo e o levando a vitupério de novo. O profeta faz menção, vamos ver o que o profeta fala dessa terceira crucificação. Preste atenção, na terceira crucificação, a palavra sendo crucificada em teofania. Não é um calvário suficiente para meu Senhor? Por que vocês fazem isto? Vocês que supõem-se ser gente que o ama, vocês sabem que esta é sua palavra. Vocês que podem ler Apocalipse capítulo 22, diz: qualquer que tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra, por que vocês fazem isto? Não é um calvário suficiente para ele? Eu me ponho em sua defesa, eu sou seu advogado, e eu os acuso pela palavra de Deus. Mudem seus caminhos ou vocês irão para o inferno. Suas denominações desmoronarão. Eu os acuso na presença do juiz, correto. Vocês com suas formas de piada e hipocrisias. E por que vocês chamam isto? Não é um calvário suficiente? Como Pedro disse, vossos pais denominacionais. Pedro os acusou disse, qual de vossos pais não fez isto? Estevão fez a mesma coisa. Com mãos iníquas crucificastes o príncipe da vida. Não disse Jesus ele mesmo, qual de vossos pais não colocou os profetas nas tumbas? E vocês as adornaram mais tarde. Assim tem sido para com o homem justo através das eras. Assim eu acuso este alto e polido bando que vai à igreja de rejeitadores de Cristo deste dia. Vocês, com suas formas de piedade, crucificam meu Cristo a segunda vez. Ao dizer às pessoas que essas palavras são para algum outro dia, e isto não é para este dia. Eu os acuso. Vocês são culpados do mesmo crime de que eles foram no dia da crucificação. Arrependam-se e voltem a Deus ou perecerão. E novamente eu digo, aqui as igrejas, eles, os mestres, crucificaram por blasfêmia a ele a palavra. Deus se misericordioso. Deixe-me dizer isto outra vez. Isto pode ter sido confundido na fita. Aqui as igrejas, eles, o clérigo, crucificam por blasfêmia a ele a palavra. Não é de se admirar que seja novamente. Terceira crucificação, crucificando a palavra em teofania. Essa crucificação não é da vontade de Deus, porque o da vontade de Deus já aconteceu lá no Calvário. Essa é uma agressão contra Cristo.
recusar a sua palavra e crucificá-lo de novo. A crucificação do Calvário foi pelo pecado. Essa crucificação não é pelo pecado. Essa crucificação lá foi para salvar, essa é para condenar. Lá foi para salvar, mas essa aqui é para condenar. Vocês escutaram ele dizer, o profeta, aqui, tá? Que irão para o inferno. É pesado, é forte, mas é verdade. O pecado nunca começou lá no Éden. Tem gente que pensa que o pecado começou lá no Éden. Não. O pecado não começou no Éden. Não, senhor. O pecado começou no céu, na rebelião de Satanás contra Deus, que teve por usurpação ser igual a Deus. Lá começou o pecado. E como todo pecado há uma punição, ele foi lançado do céu por causa desse pecado. Aqui na terra, no Éden, o homem pecou na transgressão, na desobediência, tocando no que não era para tocar, fazendo o que não era para fazer e comendo o que não era para comer. Mas o primeiro pecado foi lá no céu, quando Satanás teve por usurpação. Você leu comigo aqui em Filipenses que sendo em forma de Deus, Cristo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas lá Satanás teve a usurpação e queria ser semelhante ao Altíssimo, por isso foi lançado fora por terra. Porque só há um Deus, só há um Senhor, que é Pai de todos, sobre todos e em todos. Se Satanás botasse o trono dele lá, então teria dois deuses. Não existe lugar na Bíblia para dois deuses. Não existe lugar na Bíblia para três deuses. Não existe lugar na Bíblia para deuses. Só existe lugar aqui nessa Bíblia para o único e verdadeiro Deus. A primeira Bíblia foi as estrelas e os planetas, a formação do espaço que Deus fez. Porque a primeira Bíblia, uma Mambrana disse, não tinha como olhar o sol iluminando a lua de noite, o brilho das estrelas. Você já viu uma lua bem cheia, né? Não tinha como olhar para ela e não ver que acima dela tem um Deus. E o sol se mostrando de manhã como um jovem, de meio-dia como um homem maduro, de tarde já como um homem partindo para a terceira idade, vai subir, né, mano? E à noite indo embora, porque a velhice é triste, é forte, mas a velhice é um sinal de morte. E o homem começa assim, né? Andar assim, né? Criancinha, né? Daqui a pouco ele vai chegando, daqui a pouco ele está adolescente para jovem, né? Ninguém pode com ele, né? Aí ele chega naquela idade, como a Brana disse, do 20 a 25, ele vive. Ninguém pode com ele, né? Ou que pula e vira pirueta e não quer, ninguém pode com ele. Mas quando ele chega na idade do irmão Henrique, que quando vai abaixar a palavra, começa a ter aqui. Aí já complica um pouco, né? Aí quando chega na idade do irmão Edson, já começa a branquear o cabelo, graças a Deus que ele está branqueando o cabelo aqui na presença de Deus. Até o pastor, se eu não me engano, já tem o cabelo branco ali, ó. Até eu acho que um daquele ali foi eu que botei, né? Mas deixei. Aí, mas, quando ele passa da idade do irmão Edson, ele começa, irmãos, olhar
para o chão, olhar para o lugar de onde ele saiu. Ele começa a olhar para o chão, porque do chão ele foi tirado, do pó que fosse formado, e ao pó retornarás. Não tem como evitar a palavra de Deus, ela é pura e verdadeira. Aleluia! A gente vê lá na lotérica quando vai receber, às vezes, o pagamento. E vê lá na lotérica, senhor de idade, velhinho, jogando na Mega Sena. Meu Deus! O que esse homem quer mais do Mega Sena? Ele quase tropica para subir a da lotérica lá, tem que cuidar para não molhar o pé e se arrebentar todo. O que esse homem e essa mulher quer com o Mega Sena? Eu falei para uma senhora que pegou a Mega Sena bem de idade, quer ficar rica, né, vó, ainda? Não resolveu o problema. Só Jesus Cristo pode resolver os nossos problemas. O maior problema que nós temos é a morte, e Ele venceu a morte por nós, porque nós somos filhos de Deus. Que o maior problema que nós temos é a morte, rapaz. Adianta você estar lá, que nem o tio Patinho, lá com o copo cheio lá, daqui a pouco você está lá no caixão branquinho, tadinho, coitadinho, miserável, pobrezinho, que está ali, ó. Ó. Tá lá, ó. O cofre está cheio, o caixão também. O maior problema que o homem tem é a morte. Só que Ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte por mim e por ti. Mas não era capaz, mas Ele foi capaz. Glória a Deus. Os anjos não são filhos de Deus, são criaturas, seres de Deus para servir. Os anjos. Eles são seres de Deus para servir, porque diz para João: te levanta, porque eu sou teu conservo, teu e de teus irmãos, adora a Deus. É Bíblia. Israel não são filhos de Deus, são servos de Deus, que atendiam e o serviam em holocausto e no templo. Se fossem filhos de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. São servos de Deus. E não chamam Cristo de Pai. Eles chamam o Messias Adoneiro. Em hebraico, Messias Adoneiro. Mas não chamam de Pai. Mas a noiva, a igreja de Jesus Cristo, ela sim, essa é filha de Deus e se assenta na mesa com o Pai. Isso é Bíblia que está aqui. Foi domingo passado que teve ceia. Você veio na mesa do Pai. Você tocou, porque só o Filho é que pode sentar na mesa do Pai. Você é filho e filha de Deus? Você senta e toca na mesa do seu Pai? Louvado seja Deus. Aleluia. São João 1, 12 e 13, irmão Edson. Vamos ver quem é que é filho de Deus. Vamos ver se é Bíblia. Quem é filho do Senhor. O servo não se assenta, não come na mesa. O servo não conhece os segredos do seu Senhor. Mas ao filho ele conta. Aleluia! João 1, 12 e 13. São João 1, 12 e 13. Mas
A todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém! Você não saiu do sangue dos pés. Você não saiu do sangue das mãos. Da coroa também não, que ele estava tomando de novo a possessão que perdeu Adão, mostrando que era rei. Mas quando ele entregou o Espírito, aí foi a hora que ele gerou a sua noiva. Porque quando ele entregou o Espírito, foi lá aquele homem ver se ele estava morto para quebrar as suas pernas, ele já estava morto. Então ele foi se certificar e furou o seu coração e saiu sangue e água. Ali ele gerou a noiva, os filhos de Deus. Ali ele nos gerou. Ali nós fomos gerados, ali nós fomos feitos filhos de Deus, porque saímos do seu sangue, da água, lá do coração, não da mão, não do pé, não da cabeça, mas nós saímos do coração do esposo. O Adão formou a Eva perfeita de novo. O Adão formou a Eva perfeita do seu coração. A primeira Eva, ela traiu Adão. O Adão do ele. A primeira traiu. Por quê? Ela foi tirada da costela. Mas a segunda não trai, porque ela foi tirada do coração. Essa não trai o seu esposo. Aleluia! Ela foi tirada lá do coração, quando saiu sangue e água. Ali ele gerou uma noiva. Vamos ler sobre os filhos de Deus. Gálatas 3:26. 3:26 de Gálatas. 3:26. Gálatas. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Continua. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aí. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, mas não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Essa é a verdadeira descendência espiritual de Abraão, que é o patriarca, pai da fé. Quando a Eva pecou, que ela viu o erro dela, a primeira coisa que ela fez, que ela viu que a coisa começou a ficar escura, porque o pecado é escuro, a desobediência a Deus é escura, ela correu ao seu marido. Porque até hoje, né, mesmo as mulheres, quando quem aparece um problema, vai chamar é o marido, né? A mulher já vai, ai, que aconteceu tal coisa com o marido. Ai, porque não sei o que, ela chegou no talão não sei o que, porque não sei o que, né? Toda vida é o marido, né? Ah, porque acabou o gás. Ah, porque acabou não sei o que lá, o café acabou, vai chegar, a gente não tem café. O marido é que tem que resolver o problema toda vida. Então ela correu ao seu marido, porque ela já sabia que havia uma punição, e a punição era severa. Correu ao seu marido. Chegando lá, cometeu o mesmo pecado com ele. A
semente de Caim, veio também a semente de Abel. Os dois altares. O altar verdadeiro de Deus e o falso altar. Ali. Quando Deus veio até eles, certamente Eva seria fulminada porque ela estava com coisa ruim dentro do ventre. Mas quando ela concebeu, se entregou-se ao esposo, o esposo também colocou sua semente. Então ela tinha coisa ruim dentro do ventre, mas tinha coisa boa também, Abel. Então não foi fulminada por Deus, porque Deus não ia matar seu filho. Abel estava ali dentro. Os dois altares ali dentro. Louvado seja Deus, eu já estou acabando. Os dois altares estavam ali dentro. Como Esaú e Jacó. Tem gente que pensa que a primogenitura era de Esaú. Mas a primogenitura não era dele, era de Jacó. Quem penetrou o óvulo foi Jacó primeiro. Depois Esaú, mas só que Esaú se jogou na frente. Ele disse, espera aí que a primogenitura é minha. Jogou no pé, no calcanhar. Mas Esaú saiu. Se fosse de Esaú, seria dele, porque Deus não iria quebrar a sua palavra. Não cobiçarás o que é de teu próximo. Deus não permitiria. Mas na saída, Esaú, como era astuto, se lançou em mais ele e falou, peraí que sou eu, mas saiu. Só que lá fora, Deus não viu a saída, Deus viu a entrada no ventre. A primogenitura era de Jacó. Você pode olhar, a pessoa que é dona de uma coisa, ela cuida. Quando a pessoa não é dona, ela relaxa daquilo. Então, a primogenitura, Deus não quebra a sua palavra. Deus não quebra o seu mandamento. Ele está obrigado, disse o profeta, com a sua palavra. Então, Abel e Caim. Eva com coisa boa. Mas tinha coisa ruim, tinha coisa boa também. A mãe, Rebeca, tinha uma coisa que não era boa. Esaú. Qual é o problema? Mas tinha Jacó também. Que também é bom. Amém? Então, para terminar, existe 2 igrejas só nesse mundo. A igreja que não é boa diante de Deus, a igreja que nega Cristo, a igreja que nega a palavra, a igreja que crucifica Cristo. Mas também existe a igreja verdadeira e boa noiva do Senhor, que ama a sua palavra, serve a Deus e quer amá-lo e servi-lo, e não quer descer, quer subir com Jesus. Amém? Eu entrego aqui. Louvado seja Deus. Deus abençoe você. Deus te dê felicidade. Deus te dê paz. Deus te dê amor no teu coração. Conhecimento da palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo.